Olá, sou professora Elisângela Oliveira, professora do 8º ano da disciplina Língua Portuguesa. E hoje nós vamos estudar sobre o conteúdo Formação das Palavras. Há na língua portuguesa dois processos mais comuns para formar nossas palavras. E quais são eles? Derivação e composição. E para que você, aluno, possa diferenciar bem esses processos, vamos inicialmente fazer a distinção entre três tipos de palavras. Palavra primitiva é toda palavra que não nasce de outra dentro da língua portuguesa. Temos como exemplos rua, sol, pedra, cidade. Essas palavras são primitivas justamente porque não nascem de outra. A palavra primitiva, ela pode servir de ponto de partida para a formação de outras palavras. E a palavra derivada é toda palavra que se forma a partir de uma outra palavra pré-existente. Novidade, que vem da palavra novo, e ensolarada, que vem da palavra sol. E a palavra composta é toda palavra que se forma a partir da reunião de duas ou mais palavras, ou dois ou mais radicais, que é um conteúdo que vocês já dominam direitinho. Exemplos: pontapé, a soma das palavras ponta mais pé, azul claro, azul mais claro, que formou a palavra composta. A derivação é o processo pelo qual a palavra se forma, né? Outra a partir do acréscimo de certos elementos, e alteram o sentido ou acrescentam um sentido novo. Os processos de derivação são: a derivação prefixal ocorre quando há um acréscimo de um prefixo a um radical. E aí nós analisemos aqui a palavra contrapor. Temos o radical, que é a palavra pôr, e acrescentamos aqui o prefixo, palavra contra, formando essa palavra que é formada por derivação prefixal, contrapor. A derivação sufixal, ela ocorre quando há acréscimo de um sufixo a um radical. Temos como exemplo arvoredo, que é a junção do radical árvore mais o sufixo edo. E a derivação parassintética, ela ocorre quando há acréscimo simultâneo de um prefixo e de um sufixo a um radical. Simultâneo quer dizer ao mesmo tempo, né? Vai ser acrescentado obrigatoriamente o prefixo e o sufixo. E aí nós temos a palavra engarrafar. O radical garraf foi acrescentado o prefixo em e o sufixo a. Não existe a palavra garrafar e não existe a palavra engarrafa. Então, para que a palavra tenha sentido e seja uma derivação parassintética, obrigatoriamente acrescentou-se um prefixo e um sufixo. As formas parassintéticas, elas são constituídas por substantivos e por adjetivos. E podem ser nominais e verbais. Acompanhe aqui comigo alguns exemplos: alinhamento, embarcação, desalmado. Verbais, temos como exemplo anoitecer, enraivecer, endurecer. Então, você pode observar que em cada uma delas acrescenta-se obrigatoriamente aqui o prefixo e o sufixo. Embarcação também não é diferente, né? Acrescentando simultaneamente o prefixo e o sufixo.
Os prefixos que geralmente são empregados na formação de parassintéticos verbais são os prefixos es, prefixo em e o prefixo a. Outro tipo de derivação é a prefixal e sufixal. Ocorre quando há acréscimo não simultâneo de um prefixo e de um sufixo a um radical. E aí nós temos um exemplo da palavra imperdoável, que foi acrescentado o prefixo e o sufixo, e eu vou falar para vocês também mais um exemplo bem comum, que é a palavra infelizmente, né? O radical feliz, e aí eu acrescento o in, que é um prefixo, e o mente, que é um sufixo. Diferentemente da derivação parassintética, vai existir apenas a palavra felizmente ou apenas a palavra infeliz, né? Por isso dizer que não é um acréscimo simultâneo, como no tipo de derivação visto anteriormente. E a derivação regressiva ocorre quando há eliminação de elementos terminais, né? Existe uma supressão da palavra, a palavra ela vai diminuir. Consumir, consumo. Então, a palavra consumo é um exemplo de derivação regressiva. E a derivação imprópria, ela vai ocorrer quando há mudança de sentido e de classe gramatical. E aí eu tenho um exemplo, o animal foi capturado pelo zoológico e a festa foi animal. Esse animal aqui é um substantivo e esse animal aqui já tem a função de adjetivo. Quando eu digo a festa foi animal, né, o sentido da palavra é diferente quando eu digo que o animal foi capturado. A composição consiste na associação de duas ou mais palavras para formar uma outra nova, de significação nova, a qual se denomina palavra composta. E os dois tipos de composição são o quê? Justaposição e aglutinação. Vamos ver rapidinho como funciona cada um. Justaposição é quando as palavras elas unem-se sem qualquer alteração fonética e nem gramatical. Exemplo, guarda noturno, dona de casa, obra-prima, beija-flor, João ninguém. Então, essas palavras elas existem, né, sozinhas. Existe a palavra guarda, existe a palavra noturno, é apenas uma composição por justaposição. As palavras elas se unem para formar uma nova palavra. E composição por aglutinação já é o contrário da anterior, né? As palavras elas têm uma perda, né, de um elemento, normalmente um acento tônico, vogal ou consoante. E aí os exemplos aqui, analise petróleo. Petróleo é uma palavra composta, né, da junção da palavra pedra mais óleo. Aguardente, água mais ardente. Embora, em mais boa hora. E os outros exemplos aqui que vocês podem estar acompanhando. Então, você percebe aí uma diferença clara entre a composição por justaposição e a composição por aglutinação. Eu espero ter contribuído com vocês com esse nosso conteúdo, tá? E muito obrigada pela atenção e bons estudos.